Caião, qual a diferença entre reino dos céus e paraíso? Jesus, em algumas passagens, dizia sobre o reino dos céus e em outras dizia sobre paraíso. As coisas são iguais, Caio? Não, o paraíso faz parte dos reinos dos céus, mas os reinos dos céus são mais do que o paraíso. Na cosmogonia da Bíblia, e que boa parte dela vem do livro de Enoque, que não está incluído na nossa Bíblia, mas é citado na nossa Bíblia explicitamente por Judas, o irmão de Jesus, na epístola dele, como disse Enoque, o sétimo depois de Adão, eis que vejo o Senhor vindo com suas santas miríades. E aí por diante. Ele é citado. Exatamente, se você ler o livro de Enoque, você vê que a citação é ipsis literis. E Paulo recorre a ele, quando Paulo diz que foi ao terceiro céu, ele está falando de uma escala cosmogênica que você encontra no livro de Enoque. Ou quando você chega ao 10º céu, no livro de Enoque, tem 10 dimensões, 10 camadas. Aí ela é a dimensão mais misteriosa, mais inatingível. Mas o paraíso está colocado nesse lugar que, segundo o edifício da cosmologia enoquiana, está no terceiro nível, terceiro céu, do reino dos céus. O que são os reinos dos céus? São esses montes de camadas cósmicas, transcósmicas, camadas interversicas, transversicas, camadas dos mundos paralelos. A gente tem uma quantidade enorme de mundos paralelos. Se fosse levar em consideração a teoria das cordas da física, o universo está cheio de cortes, de espécie de cordas, de membranas de realidade, onde há, nessas dimensões, coisas de outra natureza acontecem. Às vezes são coisas semelhantes, muito semelhantes à nossa própria existência aqui nesse cosmos do espaço-tempo, e outras vezes não, são outras criaturas de outras dimensões, de outros mundos, feitos de outras energias. São seres que não são nem de carne, nem de sangue, que não podem herdar o reino dos céus. São camadas e camadas e camadas aonde só criaturas de energia, de outra natureza, penetram. Por isso é que Paulo diz que carne, sangue, matéria, temporal, não podem herdar o reino dos céus. O reino dos céus é uma herança para uma outra dimensão de corpo-consciência, e que é o que eu terei, e é o que eu já tenho, e que vai se manifestar. E aí eu estarei preparado para trafegar em todas as dimensões do universo, dos transversos, dos interversos e de todas as dimensões. São camadas e camadas. A gente chama, no livro de Enoque, você tem várias designações específicas. Mas, por exemplo, Paulo, que usa inegavelmente essa visão enoquiana das dimensões, dos mundos e dos reinos paralelos, ele cita uma quantidade de aproximadamente 9 camadas dimensionais. Ele fala de anjos, ele fala de arcanjos, ele fala de principados, ele fala de potestades, ele fala de tronos de poder, ele fala de soberanias, ele fala de poderes, de forças, de energias.
E ele fala, não ele, mas, por exemplo, Ezequiel fala das rodas. Aí, se você for, João fala daqueles querubins que são olhos, bolas de olhos para todos os lados. Aí você vê no Novo Testamento gente de outras camadas que a gente chama de anjo. Lá em Mateus diz: eis que apareceram 2 anjos com aparência de relâmpago, falando com os discípulos ou com as mulheres: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Eram seres de eletricidade, seres relâmpago, seres raio. A expressão de fisicalidade dele era um raio falante, uma criatura. O universo está cheio disso que a gente chama de anjos e de outros nomes que são apenas nomes antigos. Alguns deles foram criados na Pérsia, porque antes dos judeus irem para a Pérsia, no cativeiro babilônio e caldeu, e depois dos medos, e depois dos persas, e depois dos gregos, antes deles irem experimentarem esse tempo, numa cultura muito rica, muito avançada em astronomia, em astrologia, em medicina, em estratégias de guerra, em arquitetura, em construção civil. Era avançadíssima a cultura dos persas. Era um povo evoluidíssimo e que era uma espécie de cuidador, de herdeiro daquela herança mesopotâmica do Iraque, do Irã e de toda aquela região descrita na Bíblia, no livro de Gênesis, como sendo a região original do Éden, para a gente ficar numa linguagem bem simples. Então, o que Paulo diz e descreve tem uma quantidade enorme de outras criaturas, e João também, e as descrições do Novo Testamento sobre essas criaturas, que têm esses apelidos, o mensageiro, o superanjo, que é o arcanjo, principados e potestades, que são sociedades de outras inteligências que têm domínio e interesse no controle dos terráqueos. E aí a gente vai subindo disso, de modo que a quantidade de variações é enorme. Os crentes aqui só são barrocos, os crentes não sabem nada de anjo, nada, por isso é que eles acham que extraterrestre é coisa do demônio. Às vezes é, mas muitas vezes é anjo. E são sinais não só nos céus, mas dos céus que Jesus disse que a gente teria. E o mundo está ficando farto desse tipo de sinais. Que eu, pessoalmente, que nunca vi um anjo aqui conversando comigo, mas já vi esses aparatos transdimensionais 2 vezes, inegável e chocantemente.